Voltamos para o nosso segundo bloco do programa Polêmica. Nós estamos aqui com o entrevistado, o promotor público José Luiz Pimentel, e dando sequência à nossa entrevista, vou questionar o senhor com relação a um assunto também que está muito em vigor, discutido aí não só na sociedade, mas também com o meio jurídico, que são os crimes cibernéticos, né? E principalmente, doutor José Luiz, a questão do acesso do jovem, do adolescente, até da criança, a certos sites, a certas redações, a certos textos que, infelizmente, dado a não concepção ainda, devido à formação dessa criança, pode influenciar, inclusive, em atos de agressividade, em concepções e conceitos diferentes. O senhor, como promotor público, que parte da tutela em cima da questão da criança e do adolescente, como o senhor vê esse cenário? Esse é um cenário extremamente preocupante. A verdade é que a internet entra em todos os lares, em todos os lugares. A internet é móvel hoje em dia, nós temos em nossos celulares. Isso é extremamente preocupante, na medida em que a sociedade também precisa criar mecanismos e as empresas, no sentido de coibir que o público adequado àquela faixa tenha acesso ao conteúdo apropriado, né? Quanto aos espetáculos, nós sabemos que a indicação é pública, a recomendação ela é indicativa. Os pais, na faixa de 10 a 18 anos, escolhem o que os seus filhos podem ver. Mas e quanto à internet? É bem mais difícil nós encontrarmos esse filtro para que crianças e adolescentes não possam ter precocemente acesso a um conteúdo inadequado. Nós sabemos que a precipitação do acesso a determinados conteúdos poderá prejudicar a formação até psicológica de uma determinada criança ou de um adolescente. Então, nós precisamos trabalhar seriamente quanto a isso, no sentido de coibir esses acessos precoces. Nós sabemos que a maioria das escolas, pelo menos as privadas do Brasil, já inserem no seu currículo educacional também já o acesso da criança e do adolescente à internet na própria escola. Como trabalhar casa e escola nesse acesso público de internet? Através dessa conscientização, através de reuniões, através da busca de mecanismos e de filtros para que esses acessos não possam ser acessados, né, pelas crianças e pelos adolescentes. Vamos entrar agora em um tema também de extrema importância, que é a Lei Maria da Penha. Lei essa que está em vigor no Brasil já há alguns anos, e ela vem causando, de repente, até algumas polêmicas com relação até da sua utilização no campo civil, da sua utilização também não só para pessoas casadas. E eu gostaria muito que o senhor fizesse aí um apanhado geral, primeiro da lei, dessa importância dela e se ela realmente está se efetivando na prática no que diz respeito principalmente à segurança maior do sexo feminino, que é a ideia central da lei. Perfeita a sua colocação. Nós sabemos que leis não mudam um país. Não é? Muitas leis são feitas, mas se a sociedade não assimilar a existência dessas leis, a mudança de comportamento não vai ocorrer. Nós temos tido bons resultados com a Lei Maria da Penha. Acima de tudo, que a população tem tomado consciência de que a denúncia é uma forma de purificar a sociedade. Então, quando as pessoas denunciam que um marido bateu numa mulher, quando um vizinho denuncia que uma criança está sendo agredida, ele está contribuindo para uma sociedade melhor. E esse fenômeno nós temos assistido em relação à Lei Maria da Penha. Ela foi uma lei, não foi feita ontem, mas a sociedade já vem assimilando os reflexos dessa lei. Nós temos uma quantidade enorme de denúncias que são feitas quanto às agressões, e feita para um público específico, não para qualquer tipo de mulher, mas para aquela mulher especificamente vítima da violência doméstica e familiar. Então, muito ainda há que ser feito? Sim, precisamos de uma estrutura melhor para acolhimento dessa mulher, precisamos de uma delegacia especializada da mulher, com certeza. Precisamos trabalhar numa infraestrutura cada vez maior. A Lei Maria da Penha, ela fala numa equipe interdisciplinar. Ora, se chegarmos em uma delegacia, vamos encontrar essa equipe multidisciplinar? Vamos encontrar psicólogos, assistentes sociais, todas as pessoas para o acolhimento dessa mulher? Ainda não. Então precisamos trabalhar muito essa questão estrutural. Mas temos tido resultados no aspecto da conscientização. Como o mundo é muito globalizado, como o mundo hoje em dia, as notícias são muito difundidas, nós temos os meios de comunicação, nós temos a mídia, que faz esse papel muito importante de conscientização, nós temos tido bons resultados na conscientização dessas mulheres que são agredidas. Nós sabemos que o histórico do Brasil ainda hoje nem tanto, mas ainda é da mulher como objeto de posse, objeto de poder do sexo masculino.
Eu estou fazendo esse gancho para entrar um pouquinho nessa questão que o senhor colocou do multidisciplinar. Nós sabemos pela mídia várias mulheres que já se queixaram em delegacias por todo o país, 1, 2, 3, 5 vezes, e na sexta é encontrada morta. Esse primeiro acesso ao profissional de segurança não precisa ser um pouco mais trabalhado, mas não só na parte da orientação, mas parte do princípio da desmistificação também desse machismo, tipo assim, briga de marido e mulher, a gente não mete a colher? Sim, com certeza. E também precisamos de profissionais qualificados das delegacias. Nós precisamos, há um tempo atrás, nós não tínhamos sequer a exigência de curso superior. O profissional da delegacia ele não tinha condição de dar as orientações corretas. Ele não sabia o que é uma ação penal pública, uma ação penal de iniciativa privada. Hoje em dia nós temos um corpo de atendimento mais qualificado, mas muito ainda há que se melhorar nesse sentido, para que as orientações sejam feitas de forma correta e para que isso possa atingir o seu objetivo. Agora, uma coisa, doutor Zé Luiz, que é muito pouco levantada, pelo menos eu não acompanho muito esse tipo de discussão, esse atendimento feito pelo profissional, que nem sempre é um homem, pode ser também uma mulher, agente pública, a questão da formação própria dela psicológica. Para se ingressar nesse tipo de serviço, nesse trato com pessoa que está violentada, que está abalada psicologicamente, nós não precisamos também ter profissionais bem psicologicamente, com um histórico de sanidade correta para aquele tipo de atendimento, porque às vezes a gente se encontra com uma pessoa, talvez com problemas psicossociais, sociológicos até piores, com históricos de agressão, e realmente esse contato não vai ser um contato produtivo em termos de proteção. Com certeza. Com certeza. Aí é uma questão de nós imaginarmos que até na contratação desse servidor talvez tenha que ter um rigor maior, não é? Em verdade, nós que lidamos com o público, nós sabemos disso. Em todos os ambientes, em todas as faixas etárias, em todas as camadas sociais, nós lidamos com pessoas que muitas vezes têm problemas psicológicos, têm distúrbios que precisam ser tratados. Doutor, com a evolução das famílias brasileiras, nós sabemos que hoje a gente não tem só a família tradicional formada pelo matrimônio. Nós temos aí a união estável, temos as famílias recompostas, temos as famílias, enfim, uma série de famílias que são traduzidas e surgidas com a evolução social. Qual é a amplitude da Lei Maria da Penha também para essas famílias? Por exemplo, namorado, 10 anos de namoro, 8 anos de namoro, há um caso de agressão física, ele pode ser enquadrado na Lei Maria da Penha? Pode ser enquadrado, sim. A Lei Maria da Penha foi idealizada para qualquer mulher vítima de violência doméstica e familiar. Então, a questão que se exige é chamada violência de gênero, ou seja, que exista essa relação de afeto, que exista essa relação de dependência, para que exista a incidência da Lei Maria da Penha. Então, por exemplo, até em uniões homoafetivas de duas mulheres, por exemplo, nós poderíamos imaginar a incidência da Lei Maria da Penha. E também na relação de namoro, como no exemplo bem colocado. Agora, a questão que o senhor colocou da relação de afeto. Que afeto especificamente o senhor está se referindo? Esse afeto essa relação íntima de afeto e que tenha um contexto de gênero, no caso, né, de uma mulher que seja agredida, ou psicologicamente, uma configuração de entidade física, familiar, pelo menos. Mas também nas relações de afeto estável e duradouras, como na relação de namoro, poderá também haver a incidência da lei. E a amplitude dela para o campo civil, no que diz respeito à indenização ou até outros direitos adquiridos por lei, há a possibilidade dela ser estendida também para o campo civil? Aí é uma questão de interpretação. Parece que esse não foi o entendimento e não foi o desejo primeiro da lei. O desejo primeiro da lei foi dar um suporte para essa mulher, retirá-la da situação de violência, proteger essa mulher, não é? Mas para os aspectos cíveis, parece que nós teríamos que lançar mão do ordenamento jurídico comum e não específico da Lei Maria da Penha para a resolução dessas questões patrimoniais. Nós colocamos muito aí a mulher no cenário da Lei Maria da Penha. E o inverso, os homens, que não, logicamente que não é uma coisa tão corriqueira quanto a mulher. Mas os homens agredidos também, eles também podem se valer da Lei Maria da Penha? Olha, chegou a haver uma decisão de um juiz do Mato Grosso nesse sentido, mas essa decisão foi reformada. Não foi o objetivo da Lei Maria da Penha proteger o homem. Não é? Nós sabemos que homens também são vítimas de violência, muitas vezes praticada pela mulher, mas isso é uma questão mais excepcional, mais rara, e esse não foi a ratio da lei, não foi o objetivo da lei, proteger o homem vítima de violência. O que o senhor espera da Lei Maria da Penha em termos de novos progressos, de novos avanços? O que o senhor, como promotor, espera que ela tenha de agregação positiva para que o seu próprio trabalho seja mais eficaz?
Eu penso que, acima de tudo, uma conscientização dos gestores. Nós precisamos de infraestrutura melhor, nós precisamos de boas delegacias, nós precisamos de profissionais treinados, capacitados para lidar com esse tipo de público. E nós em Campos, por exemplo, só para dar uma pausa, nós temos uma delegacia da mulher há mais de 6 anos que nós estamos aguardando aí que ela seja efetivada pelos governos, pelos agentes públicos. Ainda a gente não tem essa delegacia, apesar de ela estar ali praticamente pronta, né, ao lado da delegacia. É bom deixar isso informando que em Campos tem a sede está praticamente pronta, mas falta ainda alguns ajustes políticos administrativos para que ela entre em vigor e possa realmente dar esse alento aí. Com relação à estrutura física de proteção dessas mulheres, em Campos nós temos já uma estrutura que possa acautelar, proteger, com não identificação de local para proteger dos agressores? Nós temos. O município tem esse local sim, mas nós precisamos melhorar isso, nós precisamos de uma infraestrutura cada vez melhor, no sentido de poder acolher com eficiência essas mulheres, porque às vezes as situações são gravíssimas, importam em homicídios, importam em ameaças, e situações que podem se transformar às vezes num delito extremo, e essa mulher precisa dessa proteção. Retornando um pouquinho essa figura da mulher enquanto poder, e na análise do promotor, na análise do magistrado, ainda interfere um pouco a origem machista, a origem protetiva, o não mulher a favor do homem, na hora da análise do promotor e da promotora, do magistrado e da magistrada? Isso pode influenciar um pouco, de repente, na demora, na hesitação de dar aquela distância de 100 metros, enfim, essa construção familiar ou até religiosa pode influenciar nessas decisões? Olha, essa é uma questão a ser pensada. Em verdade, todos os magistrados, todas as pessoas, os promotores, os deputados, todas as pessoas, elas, ao exercerem uma função pública, elas não deixam de ter sua história, seus traumas, suas questões pessoais. Mas essa é uma questão a ser vigiada pelo aquele que exerce o direito, o operador do direito. Ele tem que ter essa obrigação de não deixar que suas histórias pessoais venham atrapalhar o seu desempenho profissional. Então, para ele ter a devida isenção, ele precisa fazer essa separação. Ele precisa trabalhar com a lei, ele precisa trabalhar com a sua consciência, mas também sabendo separar o joio do trigo. Suas questões pessoais não possam influenciar em suas decisões. Perfeito. Nós estamos aqui com o promotor José Luiz Pimentel. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta.